tudo bem com vocês? Belle Godoy aqui falando e eu espero que sim, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos juntos mais uma vez para o nosso vídeo de conhecimento na nossa corrente do bem, onde ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E o assunto do nosso vídeo de hoje é cresça e apareça. E é maravilhoso como o Senhor falou comigo aqui nessa história de Davi, né? Fala assim, Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Quem não conhece a história de Davi, né? Ele era um pastor de ovelhas e veio um gigante filisteu e ficou afrontando o povo de Israel, falando assim que iria matá-los, ia pegar um por um, que ia acabar com todo mundo e que mandasse um guerreiro corajoso, se tivesse um, para guerrear com eles. E os guerreiros mais corajosos, mais fortes que tinham lá, decidiram que não estavam dispostos a colocar a sua vida em risco para salvar a honra de Israel. Porém, Davi, um pastorzinho de ovelha, que aqui na Bíblia diz que ele não era muito forte, ele era meio raquítico, meio pequeno, né? Ele decidiu que, ele pensou assim, ó, o teu servo matou tanto a leão como o urso, esse incircunciso filisteu será como um deles, portanto, afrontou o exército do Deus vivo. Davi tomou as dores de Deus e falou assim, não, ele não vai ficar falando assim do meu Deus, não. Eu vou mostrar para ele o tamanho do Deus que nós servimos. E lá no 1 Samuel 17, né, que conta essa história toda para vocês, tem uma parte no versículo 49 que fala assim, ó. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançou-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então, assim, cresça e apareça, o assunto do nosso vídeo de hoje, é porque hoje, se você tem um problema muito grande, um problema grandioso, é porque você está sendo pequeno demais. Por isso que o seu problema está tão grande. Já parou para se perguntar por que tem tantas pessoas que passam pelo mesmo problema que você e às vezes não tem os mesmos resultados que você? Às vezes passa por dificuldades, mas saem das dificuldades mais fortes, saem das dificuldades mais sábios, saem das dificuldades mais ricos. E às vezes tem pessoas que as dificuldades só derrubam, só coloca elas para baixo, só destrói a autoestima. E é aí que eu quero falar com você hoje, porque a dificuldade ela vai vir para todos. Mas tudo vai depender da questão do seu tamanho. O problema, ele é tão grande, ou será que você é tão pequeno, tão pequeno? Deus poderoso ajudou aqui Davi a derrotar esse gigante e mostrou que qualquer um pode ser grande tendo Deus do seu lado. Davi não tinha estrutura, não tinha músculo, não tinha aparência de homem forte e saudável. Mas Deus estava com ele e demonstrou que ele se torna forte quando tem Deus. Então eu quero dizer para você, cresça e apareça na presença de Deus para que você possa se tornar tão forte, que os seus problemas sejam pequenos e solucionáveis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente nasce, a gente tem problema, né? A gente sempre tem problemas. A gente vai para a escolinha, para a creche, sei lá o que, ou dentro de casa mesmo. E os problemas, né? Vai para a escola. Eu não gosto de ir na escola, eu queria ficar em casa. Tem prova, sabe? E quanto mais a gente cresce, a gente vai vendo que aqueles problemas que a gente tinha anteriormente eram pequenos. Por quê? Porque, nossa, as pessoas que hoje têm os boletos para pagar, as preocupações, ela queria ter os problemas de antigamente, que eram menores aos olhos dela. E eu quero dizer para você que seja lá qual for o seu problema hoje, tá na hora de você crescer, ser tão grande, tão forte, que os seus problemas se tornem pequenos. Eles se tornem pequenos a ponto de você
Apenas parar, criar uma estratégia e solucionar os problemas. Apenas parar, pensar, pedir direcionamento, estudar e ir lá e resolver o problema. Como diz a matemática, os problemas estão aí para serem resolvidos, né? E Deus está nos instruindo de que não há nada impossível para Deus. E tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Então, o que está acontecendo com você? Por que o problema está te sucumbindo? Por que o problema está tomando conta da sua vida, conta da sua mente, conta do seu dia? Por que esse problema está sendo tão grandioso? Porque você está pequeno. Você está num lugar onde você ainda é pequeno demais para poder solucionar e resolver esses problemas. Então, a partir de agora, se você ainda é pequeno, para de tentar resolver um problema grande demais e vai atrás de crescer, vai atrás de se desenvolver, vai atrás de buscar ajuda, seja física, mental, espiritual, seja lá onde você precisa se desenvolver hoje para tornar você grande e o problema pequeno, corra e pare de ficar aí se remoendo, achando que a solução vai cair do céu. A solução só virá quando você estiver grande o suficiente para o seu problema se tornar uma questão pequena. Sabe, quando uma pessoa é diagnosticada com um problema de saúde, então aí todos os outros problemas passam a ser pequenos, né? Antes dela ser diagnosticada, ela achava, nossa, minha vida é difícil, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar boleto, porque eu tenho que cuidar da casa. E quando ela é diagnosticada e às vezes desenganada, ela fica assim, não, mas eu queria tanto continuar trabalhando, continuar pagando boleto, continuar limpando minha casa, né? Porque afinal de contas, se ela foi desenganada, significa que não vai ter mais boleto, não vai mais ter casa, não vai ter mais família, aqueles problemas todos. Porque normalmente a sua bênção está alinhada com os seus problemas, né? Os seus problemas, o meu carro quebrou, mas você tem carro para ter quebrado, graças a Deus, né? Minha família brigou, mas tem família para ter brigado. Tem muita gente que é sozinha nesse mundo, não tem família, né? Briguei com meu marido, mas você tem marido para brigar com seu marido, né? Então, graças a Deus, tudo dá graça, diz a Bíblia. E aproveitais esses momentos, gente, para crescer, para evoluir. Cresça e apareça diante dos seus problemas e mostre para ele que ele é pequeno demais para te derrubar. Eu sempre costumo falar, né, com as mulheres que eu converso, eu falo assim, pensa aí numa dificuldade bem grande que você passou na sua vida e que Jesus te deu o livramento. Numa dificuldade bem grande que você teve e você conseguiu sair daquela situação. E aí você olha para o próximo problema e fala assim, meu filho, você tem noção do que você está falando? Eu aqui venci isso e aquilo. Como diz Davi, né? Aqui nessa parte ele fala direitinho. No versículo 36 diz assim, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles. Então assim, o Davi, quando Saul questionou, mas você não tem estrutura de guerreiro, meu filho. Você não tem porte de guerreiro. Ele virou e falou assim, viu? Mas apareceu um leão lá para comer as ovelhinhas do meu pai, eu matei o leão. Apareceu um urso lá para pegar as ovelhinhas, eu matei o urso. Tanto como eu matei esse leão, eu matei o urso, eu vou matar esse incircunciso. Então, assim, o que ele quis dizer? Que ele pôde já fazer grandes coisas e ele vai continuar fazendo grandes coisas. E eu convido você a se firmar nas grandes coisas que aconteceram já na sua vida, nas dificuldades que você já suportou. Às vezes o problema que você está hoje é bem menor do que algum obstáculo que você já passou lá no passado. Mas às vezes a gente coloca o problema muito grande, impossível de resolver, faz a gente perder noite de sono, faz a gente ficar preocupado, colocando o problema acima do Deus grandioso que a gente serve, esse Deus grandioso que a gente ama, né? Então eu quero convidar você para crescer hoje com Deus, na presença de Deus, crescer e ser tão grande, que o seu problema se torne algo pequeno, solucionável e resolvível, né? Eu quero convidar você para nunca mais questionar um problema grandioso, para que você seja o grandioso a partir de agora, porque você tem um Deus grandioso que morreu por mim e por você naquela cruz. Então confia, então entrega, então descansa e vê se vai crescer
para esses problemas desaparecer, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.